Olá, eu sou Eli Moisés, da PIB do Grajaú. Estamos aqui no culto de 50 anos da Topázio para acolher os depoimentos, as informações, ver o que o pessoal está achando dessa oportunidade, desse grande reencontro. Estamos aqui com o Ebenezer. Fala de qual igreja você era na Topázio e o que você está esperando aqui do encontro. Rapaz, eu era de Boas Novas quando eu me tornei presidente da Topázio, fui eleito em 93, aí virei presidente, trabalhamos, cara, uma alegria tremenda, uma emoção tremenda, né? Aí depois virei líder, cara, muita alegria. Olha só, muito trabalho, mas a gente sente uma saudade porque foi um marco na minha história. Cara, na minha história foi um marco tremendo, porque foi quando eu comecei a descobrir o que a gente pode fazer e o tamanho das coisas que a gente consegue fazer se a gente se unir e se a gente juntos no mesmo propósito, cara, no mesmo objetivo, no mesmo sentimento, trabalhar, cara. Cara, trabalhar para Deus. Cara, fantástico. O Topázio, cara, marcou a minha vida demais. Glória a Deus. Glória a Deus. A vida de todos nós, gente. Tem mais aí por aí. Olá, estamos aqui agora falando com a Cândida. Fala pra gente de qual igreja você era na Topázio e suas experiências aqui nessa associação maravilhosa. Eu sou a Cândida, eu era da PIB do Rio e a gente está na super expectativa, né? Revendo os amigos, reconhecendo as pessoas depois de tanto tempo. Então aí, esperando o que vai acontecer. É isso. E como foi a Topázio na sua vida, a importância que teve dessa associação, encontrar novas pessoas de outras igrejas? A gente faz muitos amigos, né? Então na época da adolescência a gente acaba confraternizando com muita gente, além, claro, do propósito evangelístico, que a gente sempre foi o primeiro lugar, mas adolescente não tem jeito, a gente gosta de, né, fazer bagunça, estar junto, então a comunhão com amigos de outras igrejas, isso foi fundamental assim, na nossa adolescência, na nossa vida. É isso, gente, é encontro, é reencontro, é Topázio. E aí, pessoal, estamos agora aqui num encontro de gerações, uma família que tem experiência de Topázio. Temos aqui a tia Miriam, minha tia também foi da minha igreja. Ela tem experiência até de líder dos adolescentes. Pode falar pra gente como foi isso? Foi maravilhoso participar como líder desses adolescentes, né? Nesses 50 anos eu fiz parte dessa história. Então esse aqui foi o meu adolescente. Meu filho e meu adolescente, e hoje meus netos aqui, meu neto que é adolescente. Foi maravilhoso, uma bênção. O Léo agora está em Vila Velha. Fala de qual igreja você foi na sua adolescência e como foi a sua experiência com a Topázio. Então, eu comecei no Grajaú, eu e o William juntos, né? E lá com umas 12 anos mais ou menos, eu fui para a Memorial da Tijuca. Lá realmente passei a adolescência e participei de forma mais ativa na Topázio, na parte da música, que é a minha área, né? Sou tecladista. Então foi uma experiência muito boa, onde eu cresci musicalmente, cresci conhecendo pessoas novas de outras igrejas. Foi um momento bem impactante para a minha vida, assim, a Topázio. E agora a terceira geração, o Samuel, que não é da Topázio aqui porque eles moram em Vila Velha. E você já tem experiência também com a questão dos adolescentes, o trabalho. Como é que é essa experiência que você tem tido lá? É muito boa, estou aprendendo cada coisa assim, viver assim com gente da igreja, da minha idade, traz uma felicidade, porque tem tantos adolescentes que estão no mundo assim, mas ter amigos assim da igreja que aprendem com a gente, tocam com a gente, é muito bom. É isso, eu toco. É isso, gente. Temos famílias, tem vários anos. Vai, Tio. Uma coisa importante, meu neto é um grande baterista, hein? Toca muito, é um batera nota 1000. Temos vovó Coruja aqui também, gente. Tem muito mais ainda no Encontro da Topázio. Várias famílias, várias gerações e 50 anos. Tem bastante gente para contar a história ainda. Valeu. Estamos aqui com duas lideranças maravilhosas, históricas, fazem parte da minha história também. Sônia Lomba, Ivete. Queria saber o que vocês acharam desse culto, que para mim foi tão abençoado, tão especial. Realmente foi um banquete espiritual, como eu costumo dizer. Porque eu esperava realmente um culto de pelo menos 2 horas, muito bom, mas o que nós sentimos, não foi, Ivete? A presença rica e poderosa do Senhor Jesus em nosso meio foi tremendo, sabe? Foi uma visitação do Espírito Santo de Deus em nosso meio, passeando e abençoando.
Foi muito bom. Quem não veio perdeu, mas perdeu muito. Se foi 2 horas, eu não sei. Para mim pareceu 30 minutinhos só. Foi rápido. Ivete, o que você achou? Puxa vida, eu fiquei numa felicidade, me deu vontade até de chorar. Relembramos aqueles hinos, não é, que nós cantávamos naquela época. Que maravilha, a gente viu o céu descer, sabe? Foi o céu que desceu aqui. E eu vi tanta gente, foi um prazer rever nossas pessoas que passaram na nossa igreja, em outros eventos. Foi maravilhoso, sabe? Muito, muito bom. Não temos nem palavras, né? Agradecer a Deus. Esse culto foi pouco para agradecer. Foi um tempo de encontros, reencontros, de palavra e saímos aqui abençoados, né? A palavra foi unção pura, ricamente abençoadora, muito coerente com o momento, claro que foi ungida por Deus, mas uma coisa muito interessante que eu queria deixar para todos que não vieram, sabe? O fato do pastor Djalma ter focado o texto bíblico de João 4 na questão do legado que a geração de vocês, nós como avós, precisamos chegar junto dos nossos netos e até bisnetos, quando for o caso, para viver cada dia realmente, refletindo e vivendo. Que legado é esse que nós estamos deixando para os filhos, netos e bisnetos diante desse mundo de hoje? Foi tremendo. É importante nós orarmos por toda essa geração, como a irmã falou. Uma geração que não é a geração nossa. O momento é outro, o mundo é outro, sabe? Então temos realmente que ter esse compromisso de orar por toda essa geração da Topázio hoje. Não é? E aí, pessoal, continuamos aqui. Já falamos com o pessoal mais antigo, estamos falando com o pessoal mais novo. Estamos aqui com a Thaís. Teve até pouco tempo na direção. Ainda está na direção da Topázio? Não, agora não. Agora não mais. Mas conta como foi sua experiência mais recente, né? A minha já foi bem mais antiga. A gente já falou com o pessoal lá dos primórdios. Como foram esses anos de Topázio para você? Olha, foi tudo muito bom, muito incrível mesmo. A gente conseguiu fazer congresso, a gente conseguiu fazer acampa dentro, aqui em outras igrejas. Foi um tempo muito precioso, a gente conseguiu reunir bastante adolescentes jovens aqui da Tijuca também, que a gente sentia um pouco falta deles mais junto com a gente. Então foi tudo muito bom. É muito bom também poder ter escutado dos meus pais tudo que aconteceu, né, um pouquinho mais antes, anterior, e ter conseguido prolongar aí por mais um tempinho. E como é que você viu, como foi participar desse culto? Você já conhecia a história dos seus pais e vendo isso que desenrolou ao longo dessas horas maravilhosas de comunhão com o pessoal? Foi ótimo, foi maravilhoso, muito bom ter tantas gerações em um lugar só e foi maravilhoso. É isso, gente, obrigado. Mais um encontro, mais reencontros que foi esse aniversário da Topázio. Tem mais por aí. 50 anos de aniversário da Topázio. Estamos aqui com mais outra figura histórica, Pastor Dema. De tudo aí que se influenciou e foi tão importante para a vida de tantas pessoas. Conta um pouquinho da sua época de Topázio, o que você veio, algumas histórias que você pode contar para a gente. Bem, vamos lá. Muita coisa. Eu comecei, devia ter uns 14 anos, eu tenho 5 irmãs, morava em Olaria, e pelo fato de ter 5 irmãs, todas praticamente adolescentes, a minha casa era muito frequentada. A galera queria namorar minhas irmãs, inclusive seu tio, ia pra lá, passava, enfim, ficava. E eu conhecia todo mundo desse jeito, na minha própria casa. Depois fui diretor de esportes da Topázio, me tornei presidente da Topázio no Congresso em Ipanema. Fiquei 2 anos, um mês depois de ser eleito presidente da Topázio, eu fui eleito presidente dos Adolescentes Batistas Cariocas, vice-presidente, mas acabei assumindo a presidência. E sim, assim foi toda a minha adolescência, envolvido, acampamento, retiro, congresso, passeios. Meu universo foi esse, amigos.
escola, quer dizer, motivação para estudar, para acompanhar a conversa do pessoal, que eu estava muito aquém, namoradas, dormir na casa do pessoal, de outras igrejas que eu passei a conhecer, enfim, vivi intensamente. E o pastor Djalma falou hoje também sobre a questão do legado que a Topázio deixou em nossas vidas e um pouco do legado que ela trouxe para você. O que você pode falar? Então, na Topázio, ou pela Topázio, eu descobri minha vocação, né? Relutei, agora alguém acabou de falar, relutei muito. Eu falava, eu palestrava, eu garoto já pregava, mas jamais imaginei que fosse, né, um pastor. Mas isso ficou muito latente, né? As pessoas me convidavam para falar em outras igrejas, além das programações da Topázio. Então eu comecei a circular nesse circuito, né? Então, se a minha vida foi marcada de tal forma que eu descobri vocação, descobri amizades, a mulher com quem eu sou casado há mais de 30 anos, descobri nesse ambiente, a Patrícia, e assim, falar em legado é falar de estudos. Quando eu fui para o seminário, eu cheguei e olhei, a expectativa era encontrar Topázio aqui no Seminário do Sul, né? Muita gente me conhecia no seminário como Dema, não como até hoje, né? Não como Valdemar. Isso é Topázio, né? Então acho fundamental estudos, amizades, formação, vocação. Saí da Topázio de forma muito consciente, porque depois me tornei líder da Topázio, recebi um convite de um amigo que queria reativar a Delta, né? Porque tinha Topázio e era descontínuo, não tinha nada com a juventude. E como vinha de um carisma muito forte com os adolescentes e cheguei a uma idade de 19 anos, esse rapaz me convidou para a gente reativar a Delta, e a gente reativou a Delta, né? Então o pessoal subiu comigo, questão de idade, e a gente continuou com a juventude. Então, algo que estava parado há muito tempo, algumas décadas, foi retomado por essa nova geração também, né? E eu pude também compor o grupo. Enfim, é difícil destacar um aspecto, né? Eu destacaria essa questão da vocação pastoral tal, que eu encontrei na Topázio, mas tantas outras coisas. É isso, muito obrigado. A Topázio foi tão importante para a vida dele, para a minha e para de tantos nós.